Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a se colocar de pé para a gente juntos louvar e exaltar o nome do Senhor. Ele se faz presente aqui nessa manhã e nós temos muito a agradecer, exaltar a Ele, o nosso único Deus, o nosso único e bendito Salvador. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Então convido você a juntos louvar e exaltar ao nome do Senhor. Jesus, viemos te encontrar para juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Declare. Festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas, e nós alçamos nossa voz como brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Exaltamos Jesus. Tu és o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, é o que nós vamos declarar. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Aleluia! Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei.
pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Nós vamos fazer um momento de oração nesse momento. Peço que você se encoste aí pertinho de quem você está. Vamos louvar a Deus e orar pela unidade da igreja. Nós temos nesse tempo, né, já alguns dias orando todo dia, relógio de oração e oração aqui no templo também. Nessa manhã nós queremos fazer esse momento de oração uns pelos outros. E você pode estar orando aí por quem você está perto. Em seguida eu vou quebrar o silêncio orando por vocês, pela unidade do povo de Deus, para que Deus derrame graça sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Oremos. Nós te exaltamos, te louvamos nessa manhã. E mais um domingo estamos juntos como igrejas, reunidos em Tua presença, ó Deus, com o intuito de te louvar, Senhor, te bendizer, Senhor, te adorar. E nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Teu grande amor, te agradecer, ó Deus, pela Tua graça, Senhor, pela Tua fidelidade, porque o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe, ó Deus, do nosso coração, da nossa mente. E o Senhor, Deus, providenciou o meio, ó Deus, que nós fôssemos reconciliados contigo, Deus. E nós queremos te louvar por isso, porque agora nós fazemos parte do teu povo, fazemos parte da família que o Senhor constituiu aqui nessa terra, o teu corpo, ó Deus, a tua igreja, que foi comprada por um alto preço, ó Deus, e nós queremos te louvar por isso, pelo privilégio de poder estar juntos nessa manhã, de poder estarmos, ó Deus, com os nossos irmãos aqui, Deus. Trabalha, Deus, continua a trabalhar nos nossos corações, trabalha na unidade dessa igreja, Deus. Trabalha, Deus, naqueles relacionamentos que foram quebrados, para que possa, Deus, serem reatados, Deus. Deus, que nós venhamos, ó Deus, a estar, ó Deus, amando uns aos outros. A Tua palavra diz que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento, e também amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Então nos ajuda como igreja a fazer isso. Teu Espírito Santo, Deus, esteja trabalhando para que haja comunhão, ó Deus, haja o vínculo da paz no nosso meio. Tudo aquilo, Deus, que atrapalhou e quebrou esse relacionamento, hoje nós declaramos que, Deus, colocamos todos esses empecilhos, essas diferenças na cruz do Calvário, ó Deus, porque o Senhor já cravou todas essas coisas, essas diferenças, essas mazelas ali na cruz do Calvário, e nós também queremos cravar, Senhor Deus, tudo aquilo que atrapalhou os nossos relacionamentos uns com os outros. Nos ajuda a viver, Deus, os mandamentos da mutualidade, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ó Deus, e fazer tudo aquilo que a Tua palavra nos ordena, Senhor, porque Teu nome é exaltado quando nós andamos em unidade, Deus, e nós queremos viver isso. Por isso, Deus, te pedimos, abençoa a Tua igreja, derrama graça, derrama, Deus, sabedoria, Deus, humildade nos nossos corações, cai por terra todo o orgulho, toda a soberba, Deus, e tudo aquilo que não vem de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar nesse momento. Quero ler com vocês um texto da palavra do Senhor, que está lá em Provérbios e também em Gálatas. Provérbios 31, 20, Gálatas 31, 20. Vamos ler juntos? Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo.
Amém? Que a gente possa acolher os necessitados, estender as mãos aos pobres, levar os fardos pesados uns dos outros, e assim a gente vai estar cumprindo a lei do Senhor, né? Que a gente possa ter um coração sensível, um coração pronto a abençoar a vida do irmão. E nesse momento nós podemos fazer isso através dos dízimos, das ofertas, né? Das nossas contribuições, né? E a igreja, ela é abençoada quando nós, de forma generosa, né, ofertamos, devolvemos os nossos dízimos e servimos uns aos outros. E você tem o privilégio de fazer isso nesse momento, né? Você pode fazer isso aqui através do Gasofilar, você pode fazer também isso de forma eletrônica. A chave Pix está aí atrás das cadeiras. Você que nos acompanha de casa também pode estar fazendo aí as formas de contribuição aí na telinha, para você contribuir e poder abençoar, e para que o reino de Deus possa avançar. E nós vamos, enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e dedicar e ofertar ao Senhor de forma generosa e com gratidão no coração. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Oremos. Amado Deus e querido Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse dia, te agradecer, Deus, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida, Pai, que veio esta manhã. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado. Agora, Senhor, eu queria nesse momento, Pai, te agradecer por todos que têm contribuído, que têm, Deus, ajudado na tua obra. Muito obrigada, Deus, também pelo nosso trabalho, o sustento de todos os dias. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que não têm ainda um trabalho, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, estar, meu Deus, um dia dando para essas famílias, Pai, que precisam e que necessitam tanto, Pai. Muito obrigada por tudo, pois esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos nesse momento estar ouvindo a mensagem bíblica dessa manhã. Quero dar as boas-vindas a vocês, pessoal das congregações que estão aqui junto conosco, os visitantes, né? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
Eisson. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Eu convido você a dar um abraço no seu irmão que está aí do lado. Dê um abraço aí. Deus abençoe. Amém. Falar de comunhão e não dar um abraço no irmão, né? Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de conhecer Eu não conheço todos das congregações, mas eu gostaria que os irmãos da Igreja Batista Emanuel se colocassem de pé, por favor. Só da congregação Batista Emanuel. Aí, vamos aplaudir, que Deus abençoe sua vida. Amém. Os irmãos da Igreja Batista Semear. Aí, Deus abençoe. Amém. Então nós estamos durante esse tempo de 3 meses, vamos estarmos reunidos aqui com todas as congregações da cidade, e uma vez a cada mês nós iremos estarmos todos juntos, todas as congregações, tanto da São Benedito, Bajara, Arapá, Córrego e também as congregações da cidade. E nós iremos fazer a ceia da comunhão nesse ajuntamento que será com todas as congregações, tanto da cidade, mas também como fora da nossa cidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Efésios capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eterno Deus, nós te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas duram para sempre. Nós somos alvos da tua graça diariamente, do teu favor. E nessa manhã eu te peço que o Senhor, por meio do teu Espírito, fale ao nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz por intermédio das Sagradas Escrituras, que ela possa guiar o nosso coração e alinhar o nosso coração ao teu propósito nesta manhã. Que o Senhor cresça, que eu diminua e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Nós estamos em um período de 30 dias de oração. Nesse período de 30 dias de oração, nós estamos orando especificamente
por um propósito, para que haja unidade no meio da igreja, no meio da comunidade de fé. E esse propósito de oração envolve as congregações, envolve a sede, todos aqueles que fazem parte aqui da sede. E o nosso desejo é que haja um alinhamento espiritual, para que possamos juntos glorificar Deus nesse propósito de Deus, que é que a igreja desfrute de relacionamentos saudáveis. E para que isso aconteça, não tem outro meio a não ser por intermédio da revelação, por intermédio do manual que é a palavra de Deus. Nós sabemos que há relacionamentos que na caminhada acabou sofrendo por questões, seja ela qual for, e houve distanciamento também da igreja, como também das congregações, como também dos ministérios, e parece-me que todo mundo anda com suas próprias pernas, mas só que o reino de Deus, ele não é dividido. O reino de Deus, ele deve estar alinhado, e devemos desfrutar do propósito e da beleza da comunhão dos santos. Se não há comunhão, não é corpo. O corpo é uma unidade, e essa unidade deve desfrutar dessa comunhão com os santos. Essa unidade deve ter relacionamentos saudáveis. A mão, ela não precisa ter e fazer aquilo que acha que deve ser feito, mas nós precisamos estarmos unidos no mesmo propósito de glorificar Deus. Por isso, nós pensamos no tema, na beleza da igreja e a comunhão dos santos. Qual é a beleza da igreja? A unidade. Qual é a beleza do corpo? Os relacionamentos saudáveis. Qual é a beleza de vivermos em comunidade, em irmandade, desfrutar dos relacionamentos e que esses relacionamentos glorifiquem a Deus. E para que isso aconteça é necessário reconciliação, é necessário reconhecimento, é necessário confissão, é necessário se colocar diante de Deus e pedir para que esse Deus mude o nosso coração, transforme o nosso coração. Não existe outra forma de reparar os danos se não for por meio da confissão. E hoje nós estamos nessa manhã aqui com praticamente talvez 200 pessoas, 180 pessoas. E se nós abríssemos aqui a oportunidade, como tem acontecido nos dias de oração durante a semana, onde os irmãos têm a oportunidade de dizer: olha, eu fui machucado pela igreja, eu machuquei a igreja por aquilo que eu falei. Nós teríamos aqui vários irmãos falando a respeito disso, porque nós machucamos, nós ferimos. Pessoas ficam chateadas e machucadas por conta do nosso comportamento, porque somos imperfeitos. E para isso, meus queridos irmãos, há um tempo de restauração, mas essa restauração, ela vem por intermédio do Espírito e da palavra de Deus. Quando nós nos apropriamos dessa palavra, quando nós reconhecemos o nosso erro e direcionamos a palavra de Deus e olhamos para ela, nos debruçamos sobre as Escrituras, Deus muda a nossa forma de pensar e restaura o nosso coração. Nós estamos diante de um texto sagrado escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo escreve esse texto em prisão domiciliar, no ano de 60 e 63. Nesse período, o apóstolo Paulo escreve cerca de 4 cartas, que são as cartas conhecidas como as cartas da prisão, onde o apóstolo estava preso e ele recebia informações a respeito dessas igrejas, e a respeito dessas informações ele escrevia algumas cartas para orientar e ajustar aquela igreja a qual ele estava enviando aquela carta. A carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve com o propósito de ensinar acerca das implicações práticas de ser igreja. Ser igreja não é fácil, porque aqui nós temos várias cabeças que pensam diferentes, que tiveram ensinamentos diferentes, que tiveram famílias diferentes,
e que têm ideias diferentes, filosofias diferentes, mas nós precisamos ser alinhados pela palavra de Deus e o que ela nos ensina a respeito de ser igreja na sua prática e nas suas implicações. Não existe um modelo de igreja na minha cabeça. Não existe um modelo de igreja na cabeça do irmão Carol, na cabeça do irmão Alex, na cabeça do irmão Alexandre. Não existe um modelo de igreja estabelecido pelo dono da igreja, com seus critérios, com a sua vontade, com o objetivo de glorificar e exaltar o seu santo nome. Esse é o objetivo de ser igreja. Portanto, nós devemos ter um único pensamento sobre o que é ser igreja. Nós devemos entender que somos um corpo, uma unidade para glorificar o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai a Éfeso, começa a pregar o evangelho, e ele fica ali por pouco tempo. E ao sair da cidade de Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila ali com o objetivo de continuar o projeto, com o objetivo de continuar o avanço missionário. Ele deixa um casal de discípulos naquele lugar para dar continuidade à missão. Mas o apóstolo Paulo, ele volta a Éfeso na sua terceira viagem missionária. E ele volta com o objetivo de continuar avançando e propagando a mensagem do reino. E é nesse tempo que em Éfeso acontece um grande avivamento espiritual, onde homens e mulheres são alcançados pela graça, alcançados pela bondade de Deus, pela sua misericórdia, e agora são incluídos nessa família. E todas as vezes que a graça de Deus alcança alguém, ela precisa deixar o seu comportamento para trás, o comportamento que não glorifica a Deus. E isso aconteceu com a igreja, com esses irmãos que estavam sendo alcançados. Eles começaram a pegar os seus utensílios, levaram para a praça pública e começaram a queimar como prova viva de que eles estavam deixando para trás aquela vida passada. E Deus faz um grande movimento naquela cidade, e o evangelho se espalha entre judeus e gentios, e pessoas são alcançadas pela pregação do evangelho. Porque somente o evangelho, ele é poderoso para mudar a vida do indivíduo. Qualquer programa, qualquer método, ele tenta mudar a vida de alguém, mas nenhum método e nenhum programa, ele é tão poderoso do que o evangelho, que tem o poder para mudar o mais profundo do coração do homem. Nós estamos desfrutando de um tempo onde existem vários métodos de crescimento de igreja. Crescimento, se você deseja que sua igreja triplique o número de membros durante o ano de 2000, durante um ano, faça isso, 10 passos, 5 passos para um grande avivamento no meio da igreja. Não existe método ou programa que seja tão suficiente do que a pregação do evangelho, porque somente a pregação do evangelho, ela é poderosa para libertar o homem do cativeiro das trevas e conduzir esse homem para o conhecimento de Cristo. E somente essa pregação pode libertar o homem de qualquer prisão a qual ele esteja inserido. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja aos Efésios, ele nos ensina nessa manhã. E eu quero compartilhar com os irmãos esses ensinos do apóstolo Paulo, para que Deus, por meio do seu Espírito, corrija o nosso coração. No versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: como prisioneiro, você está com sua Bíblia aberta? Permaneça com ela aberta. Marque. Grife, pense sobre aquilo que você vai ouvir. Quando chegar em casa, leia novamente. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O apóstolo Paulo, ele se coloca na condição de prisioneiro do Senhor, porque ele se encontra em prisão domiciliar. Há quem diga que era uma prisão subterrânea.
Mas o fato é que o apóstolo Paulo ele estava preso, em uma prisão domiciliar ou se em uma prisão subterrânea, mas ele estava preso, era prisioneiro por conta da pregação do Evangelho. E essa mensagem que é poderosa e que mudou a vida de muitas pessoas, fez com que o apóstolo Paulo, conduziu o apóstolo Paulo para a prisão. Por isso que ele diz, como prisioneiro no Senhor, eu estou preso por conta da pregação do Evangelho que tem transformado judeus e gentios. E aí o apóstolo vai dizer, rogo-lhe, ele diz que ele está preso, porém agora nessa prisão, por conta do Evangelho, ele faz um pedido a Deus. Um pedido, rogo-lhes, ele roga a esses irmãos, e nesse pedido há uma exortação do apóstolo a esses irmãos que estavam sendo e que tinham sido alcançados pela pregação do Evangelho. E o pedido do apóstolo Paulo é que esses irmãos vivam, andem. E isso nos faz pensar que o Evangelho ele nos proporciona a viver de forma prática, é viver, é andar de acordo com aquilo que você foi alcançado, de acordo com aquilo que alcançou o seu coração. O apóstolo Paulo, ele faz um pedido dizendo, vivam de maneira digna da vocação, do evangelho que alcançou você, da graça que alcançou o seu coração, daquele que te libertou do império das trevas. Você precisa viver de maneira digna dessa vocação, desse evangelho. O apóstolo Paulo, ele ensina esses irmãos. Quando você pega os primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele ensina esses irmãos. Agora, você vai ver ele intercedendo por esses irmãos, acredito que no capítulo 2 ou capítulo 3. Mas agora ele solicita esses irmãos, roga esses irmãos, para que eles vivam de maneira digna do Senhor. E o que é viver de maneira digna do Senhor? Viver de acordo com esse evangelho, viver de acordo com essa graça que alcançou esses irmãos. Viver de maneira digna, meus queridos irmãos, é viver de forma que agrade a Deus. Existe um padrão estabelecido por Deus para agradar a Ele. Existe uma maneira digna de que exalta o nosso Senhor. E era essa a petição do apóstolo Paulo a esses irmãos. Vocês precisam viver, vocês precisam andar de maneira que glorifique a Deus. De maneira de que essa vocação, essa graça, esse evangelho alcançou você. Se Paulo está dizendo a esses irmãos que eles deveriam viver de maneira digna, que agrade a Deus, nos faz pensar que existe uma maneira que não agrada a Deus. E muitas vezes, nós temos agidos como esses irmãos, judeus e gentios, que tinham sido alcançados pela graça, mas não estavam vivendo ou andando conforme essa graça. Esse evangelho nos encontra, esse evangelho nos alcança, e às vezes nós não vivemos de forma que agrada a Deus. Às vezes nós queremos ficar com os mesmos comportamentos. Nós queremos ficar chateado com o irmão e não resolver aquela chateação. Nós brigamos com o irmão, discordamos do irmão e queremos permanecer da mesma forma. Viver de maneira digna do Senhor é que você pode ficar irritado com seu irmão, mas você não deve permanecer irritado com seu irmão. Viver de maneira digna do Senhor é dizer que você pode ter uma atitude que não convém, mas essa atitude não pode permanecer, porque esse não é o padrão do evangelho. E às vezes nós somos tão prepotentes e permanecemos numa vida passada, numa vida que não pertence mais àquilo que nós professamos,
uma vida que está lá atrás, que Deus, por meio da sua graça, revelada no seu Filho, Ele lançou no lago do esquecimento, que você foi perdoado, e às vezes nós queremos trazer à tona essa mesma vida. Viver de maneira digna do Senhor, é não viver mais como você vivia no passado. Às vezes, meus queridos irmãos, essa graça nos alcançou. E às vezes nós pensamos, não importa o que eu faço, importa sim. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você não deve viver mais a mesma vida. Se o Evangelho alcançou você, você deixou uma vida para trás. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Você não precisa e não deve mais frequentar alguns ambientes. Você não deve ter mais algumas companhias. Se o Evangelho alcançou você, você precisa deixar algumas piadas de lado, alguns comportamentos de lado, porque o Evangelho dá a você um novo estilo de vida. E algumas pessoas discursam, Deus me ama do jeito que eu sou. Mas o Evangelho nos leva a um processo de transformação. Isso não é verdade, que Deus ama você do jeito que você é. Ele te ama, mas você deve converter e alinhar o seu coração à vontade de Deus. Existe uma maneira digna de viver no casamento. Existe uma maneira digna de viver como profissional. Existe uma maneira digna de viver como jovem. Existe uma maneira digna de viver onde eu estou inserido. E o apóstolo Paulo, ele nos faz pensar sobre essa forma digna que agrada a Deus, sobre essa exortação a esses irmãos. E o texto vai revelar no versículo 2 qual é a forma digna de que o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos como eles deveriam viver. Ele começa dizendo no versículo 2, sejam completamente. Ele não diz sejam parcialmente. Ele não diz assim, se possível, tenha atitude de humildade, mansidão, paciência e suporte o seu irmão. O apóstolo Paulo, ele é claro no versículo 2, quando ele diz assim, sejam completamente. Então ele começa a dizer a forma que agrada a Deus. A forma, o viver que é digno dessa vocação. Ele começa a dizer a esses irmãos aquilo que agrada a Deus. Vivam de maneira digna da vocação. E aí a primeira coisa que ele diz é que você precisa viver completamente. Você não é crente aqui e lá fora você usa outra roupa. Você tem que ser crente aqui, cristão aqui e em qualquer outro lugar. Porque a proposta do apóstolo Paulo a esses irmãos é sejam completamente, integralmente, não é parcialmente. E às vezes nós queremos viver o Evangelho parcialmente. E o Evangelho deve ser integralmente aqui no trabalho ou em qualquer outro lugar. Viver integralmente é você não chegar atrasado no trabalho. Porque o patrão estabeleceu um horário, é 8 horas, você tem que chegar 8 horas. Se você chega depois de 8, e se não há um acordo, você está dando mau testemunho. E muitos de nós temos problemas com o horário. Chega atrasado na igreja, o culto começou 9. Teve muitos que chegaram depois de 9. Se você chega atrasado na igreja, você vai chegar atrasado na faculdade, você vai chegar atrasado no aniversário, você vai chegar atrasado em qualquer outro lugar. Mas a proposta do Evangelho e do que o apóstolo Paulo é que deve ser integral esse Evangelho. E aí ele começa a descrever e a destacar sobre esse viver santo, essa vida digna da vocação, desse Evangelho que nos alcançou. E o primeiro destaque que o apóstolo Paulo faz é vivam, sejam completamente humildes. Precisamos viver a humildade.
Humildade não tem a ver com pobreza. Humildade também não tem a ver com a classe social, com os bens que você tem. Porque eu conheço pobres que não são humildes. E eu conheço ricos que são humildes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O poder financeiro não tem a ver com humildade. Que às vezes eu sou pobre, mas eu sou humilde. Eu tenho um coração manso, eu tenho um coração humilde. Eu não sou soberbo, eu não sou avarento. Mas eu vivo de acordo com a vocação desse Senhor. Então, o primeiro destaque que o apóstolo Paulo fala é sobre a humildade. A humildade é você considerar os outros acima de você. A humildade é você tirar o rei da barriga que talvez você carregue. A humildade é você tirar esse nariz em pé que muitas vezes nós temos. E achamos que somos tudo. Mas eu quero dizer para você que você veio do pó. E para o pó você voltará. Eu quero dizer para você nessa manhã que quando você morre, quando lá tem um atestado de óbito, e se passar mais de 24 horas, o seu corpo vai feder. E que os bichos irão comer o seu corpo, essa carne. Por que tanta arrogância? Por que humilhar as pessoas? Porque para se promover é necessário pisar no outro. Não ser humilde, não ter o coração ensinável. Mas ser humilde é considerar o outro superior. E isso é difícil. É difícil você considerar o outro superior. O apóstolo Paulo, além da humildade, ele diz assim: sejam completamente dócil. Sejam completamente manso. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, esse Espírito que está em nós, ele tem 9 qualidades. E todas elas estão aí em você. Mansidão, domínio próprio, está aí, em você. Mas talvez você olhe para o seu coração e diga assim: mas eu tenho o Espírito e eu não sou manso. Eu tenho o Espírito, mas eu não consigo ser humilde. Há um destaque que nos faz pensar de que o fruto do Espírito ele não se desenvolve. É por falta de devoção e de relacionamento com Deus. O fruto do Espírito, ele se desenvolve, ele aparece das nossas atitudes, quando nós nos relacionamos com Deus. Mas o apóstolo Paulo diz a judeus e gentios: sejam humildes e sejam dóceis. Quantos de nós, em uma reunião administrativa, nós não conseguimos sermos mansos? Nós não conseguimos ser humildes. Quantos estão aqui nessa manhã e que está com uma ruptura no relacionamento, porque foi agressivo, porque não agiu com mansidão, porque achou que a sua verdade era a sua verdade, e machucou? E tem gente talvez que esteja nesta manhã aqui machucado pelo seu posicionamento, pelo seu tom de voz, pela forma que você agrediu verbalmente o seu irmão. Mas a proposta do Evangelho, esse Evangelho que nos alcançou, é que você seja manso. Mas não é manso só na igreja, mas é manso no trabalho. É pensar no tom de voz, é pensar nas suas atitudes, que revela um homem que parece que não foi alcançado pelo Evangelho. Quando eu percebo, eu desfruto de uma situação de que um cristão, ele não é humilde, e ele não age com doçura, ou com mansidão, eu fico em dúvida. No meu coração gera alguns questionamentos. Será que o Evangelho de Jesus, do nosso maior exemplo, que diz que seja manso e humilde como eu sou, será que esse Evangelho nos alcançou? Ser dócil
é a capacidade de você se sujeitar a si mesmo. É você negar-se a si mesmo. Isso significa que não se fala de qualquer forma com qualquer pessoa, seja ela quem for. Desenvolver esse fruto do Espírito nos faz pensar que existe uma forma que agrade a Deus de falar. Existe uma forma de se comportar. A gente não pode gritar nem com o nosso irmão e nem com ninguém. O grito revela que talvez nós estamos muito distante daquilo que nos ensina a viver de forma que agrade a Deus. O xingamento revela o nosso coração. A forma de agir áspera com as pessoas revela o nosso coração. Não é a sua atitude, está revelando quem você é. Está revelando que nós precisamos ser tratados por Deus, nos aproximar dEle para que Ele traga luz ao nosso coração e revele as nossas mazelas. Nesse processo de plantação de igreja, da primeira igreja batista em Tianguá, há muitas rupturas nos relacionamentos. Há muitos de nós que não agimos com mansidão. Há muitos de nós que nesse processo de plantação de igreja que se deu, nesse movimento na nossa cidade, que está com o coração ferido. Mas hoje você tem a oportunidade de sarar essa ferida, de restaurar essa relação, de agir com humildade, reconhecer o seu erro, as suas mazelas e dizer assim: meu irmão, me perdoe, porque eu falei da forma que não deveria falar. Não vale a pena guardar ressentimentos no coração, porque isso adoece você e adoece também a igreja. O apóstolo Paulo, ele fala mais de duas características a respeito do que está escrito aí no versículo 1, viver de maneira digna dessa vocação. Ele fala de mais duas características desse viver. E as outras duas características, a primeira delas é: seja paciente. E quantos de nós não fomos pacientes com o pastor Azael? Quantos de nós não fomos pacientes com o conselho da igreja? Quantos de nós não é paciente com a liderança da igreja? Isso é pecado. O texto começa dizendo, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente. E ser completamente é agir com paciência, e nós não agimos com paciência, nem com a igreja, porque não entendemos a igreja, não entendemos o posicionamento do conselho, não entendemos o pastor, o desejo de plantar novas igrejas, e nós pecamos por não agir com paciência, por não respeitar, por não honrar. E Deus separou essa manhã para corrigir o nosso coração. É completamente. Você deve ser paciente. Deveria ter sido paciente com o pastor. Eu acho que foi, mas deveria ser mais. Deveria ser paciente com o conselho. Não foi. Deveria ser paciente com a diretoria. Não foi. E cada um tem as suas razões. E não somos pacientes. E a falta de paciência é pecado. A falta de não compreender o outro é pecado. E o apóstolo Paulo, ele traz uma característica que talvez nessa manhã esse pecado esteja no nosso coração. E nós precisamos tratar. A minha vontade hoje era fechar todas as portas e trancar e ficar aqui até 24 horas, 42 horas, até lavar todas as roupas sujas. E lavando. Vamos lá.
vamos consertando. Mas não é uma ação minha, é do Espírito. Eu não posso agir no seu coração, mas eu quero te dizer nessa manhã que você precisa corrigir o seu coração. Como uma voz profética que Deus me colocou nesse lugar, e com a autoridade que Ele me deu, eu digo para você nessa manhã, você precisa corrigir o seu coração, senão não é o Evangelho que te alcançou. Falta paciência em nós. Nós não respeitamos as diferenças. Nós não respeitamos o outro, a forma de pensar. Nós não temos paciência com aquele que é mais lento, como eu. Eu sou bem lento. Você vai me falar uma coisa, eu vou processar. Mas vou entender. É o meu jeito, Deus me fez assim. Mas tem gente que é que nem o irmão Valdeci, ele é bem agitado. Pá, pá, pá. Tem gente que é que nem o irmão Carol, que é pacífico, calmo e sereno. E às vezes, meus irmãos, nós não respeitamos o outro, porque queremos que o outro ande na nossa velocidade. A minha esposa é ligada na 220. Eu sou ligado em 90 watts, bem fraquinho. Ela acorda às 5 da manhã. Eu vou dormir 3 da manhã. Ela dorme cedo, eu durmo mais tarde. Ela acorda cedo, eu acordo mais tarde um pouquinho. Nós precisamos ter paciência com o outro. Tem uns que é bem devagarzinho, que nem tartaruga. Respeite. Tem gente que é mais agitado, assim, mais agoniado, mas isso não é pecado não. Pode ser, mas não é. Seja paciente, e em alguns momentos não agimos com paciência. Em alguns momentos somos arrogantes, prepotentes por conta do outro, porque o outro é desse jeito. Muitas vezes falta paciência em nós. E o apóstolo Paulo diz, seja completamente paciente. O apóstolo Paulo vai trazer uma outra característica do Evangelho, dessa maneira digna de viver, é suporte uns aos outros em amor. Ele vai dizer, seja paciente, seja humilde, seja dócil, mas suporte uns aos outros em amor. E nós não suportamos o outro, nós achamos chato. Eu sei que tem gente que é chato, irmãos, sei. Tem gente que é enjoado, mas eu devo suportar. Essa é a proposta do Evangelho, é suportar. Mas esse suportar não é, eu suporto, não é suportar em amor. Não é suportar chateado, não é suportar triste, não é suportar querendo pegar pelo pescoço, mas a proposta é sejam completamente suportando uns aos outros em amor. E às vezes nós fingimos que estamos suportando. Fingimos que estamos em amor. O conceito de suportar está relacionado a sustentar, apoiar, encorajar, carregar os fardos uns dos outros. O irmão caiu uma vez, caiu duas, a gente já não quer saber. É enjoado, não quer mudar. Mas suportar é dar suporte, é apoiar o seu irmão que está fraco. E nós precisamos agir dessa forma. Nós precisamos apoiar, suportar, apoiar, encorajar, carregar o fardo do meu irmão, chorar com ele, se alegrar com ele, andar com ele. Ande 1, 2, 3 milhas, mas suporte em amor. Suportar é apoiar emocionalmente o seu irmão que está fragilizado por conta de uma dor, por conta da perda, está enlutado.
Suportar é estar com seu irmão na fraqueza espiritual dele. É ajudar o seu irmão nas suas limitações espirituais. É tolerar a fraqueza do irmão, não é tolerar o pecado. É tolerar a fraqueza do seu irmão e tentar ajudar o seu irmão. E esse suportar é com paciência, com humildade, com mansidão, com amor. Essa é a proposta do Evangelho. Se não for isso, não é o Evangelho. Nós devemos carregar os fardos uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele finaliza no versículo 3 dizendo: façam todo esforço. Não é de qualquer jeito, é façam todo esforço. Dê o máximo de si, gaste as suas energias para suportar o seu irmão, para agir com humildade, para agir com mansidão com o seu irmão. Façam todo esforço, para quê? Para conservar, para preservar a unidade do Espírito, a unidade nos relacionamentos, pelo vínculo da paz, e a paz que excede todo entendimento. Meus queridos irmãos, você tem feito esforço para suportar o seu irmão, para suportar a fraqueza do seu irmão? Você tem sido humilde nos relacionamentos? Você tem sido paciente? Você tem agido pacientemente com o seu irmão, suportando ele nas suas necessidades? Eu sei que não é fácil muitas vezes mudar a nossa agenda, mas suportar o nosso irmão e fazer tudo com esforço, com o objetivo de preservar a unidade do Espírito. Muitas vezes nós teremos que abrir mão da nossa agenda, da nossa rotina, para se esforçar e desfrutar dessa comunhão com os santos. Eu finalizo aqui nessa manhã, mas eu não quero finalizar esse momento sem que haja perdão. Nós temos alguns minutos, mais uns 10 minutos, e nós teremos uma reunião aí. E eu quero dar a você a oportunidade, como nós temos feito praticamente todos os dias aqui nessa igreja, que você seja confrontado pelo Espírito. Nós lemos um texto ontem de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você sabe o que é que diz em Tiago? Alguém pode projetar, por favor, colocar na tela? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha o que é que diz Tiago: não existe cura se não houver confissão. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Só há cura se houver confissão. E nessa noite nós temos irmãos das congregações. E eu quero dar a oportunidade para você nessa manhã, a você que está machucado com a igreja, por palavras malditas, por palavras que foram lançadas, que não foram compreendidas. Eu quero dar a oportunidade a você nessa manhã, para que você diga assim: eu fiquei chateado com a igreja, mas eu entendo pela palavra, o Espírito de Deus nessa manhã constrangeu o meu coração, e eu quero pedir perdão. Isso é evangelho. Evangelho é confissão. O evangelho é expor o coração, a mazela do nosso coração. O evangelho não é esconder e fingir que está tudo bem. Evangelho é conserto. O evangelho nos proporciona a viver de maneira digna, que agrade ao Senhor. E isso passa pela confissão. E eu quero dar nessa manhã a você a oportunidade. Nós não queremos julgar e nem condenar você, mas nós queremos te abraçar e queremos sarar as feridas nessa manhã juntos. Dizer assim: me perdoe, minha irmã. Seja encorajado pelo Espírito de Deus a fazer uso desse microfone e dizer assim:
Igreja do Senhor, vocês me machucaram.